Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Lucas, capítulo 7, dos versículos 41 até os 50. E aqui nós estamos no meio da narrativa da história de quando Jesus vai até a casa de Simão, um fariseu, um líder religioso daquela época, um instrutor ali da religião judaica, e aquela mulher muito famosa, a história dela, entra, começa a chorar e derrama perfume caríssimo nos pés de Jesus, e até alguns homens que estavam ali falam: puxa, esse perfume, o valor que foi pago nisso poderia ser usado para ajudar aos pobres. Diz aqui o texto que essa mulher tinha má fama. Provavelmente ela devia ser uma prostituta, alguma coisa nesse sentido. E é muito interessante que quando ela faz isso, Jesus fala assim, até no 40: Simão tem uma coisa para lhe dizer. E Simão diz: fale, mestre. E Jesus disse, e aí ele vai contar uma história aqui, uma parábola: 2 homens tinham uma dívida com um outro. Um devia 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos dois poderia pagar essa dívida. Então o homem foi e perdoou a dívida de ambos. Qual deles, Jesus coloca assim, qual deles vai estimá-lo mais? Pergunta isso a Simão, depois de contar essa pequena história. Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Responde Simão, e Jesus diz: você está certo. Então virou-se para a mulher, no 44, e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Aqui, derramar azeite na cabeça era um costume da época. Os viajantes, quando chegavam à casa de alguém, essa pessoa colocava um pouco de azeite perfumado nos cabelos, porque o tempo naquela região ali, o clima é muito seco, então muito pó, o sol muito quente, então a pessoa viajava, o cabelo chegava ressecado, ali era banhado com azeite perfumado pelo hóspede, para que os cabelos voltassem ali, deixassem de ficar tão ressecados. Os pés eram lavados pelo mesmo motivo, chegava ressecado do pó, do calor, aquela região muito desértica, muito petrificada. Eu afirmo a você que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados foram perdoados. Mas onde o pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Então aqui é muito interessante. Jesus diz que onde o pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Quando nós reconhecemos o que Jesus faz na nossa vida, nós nos dispomos a amá-lo mais. Eu não sei qual é a sua história, você não sabe qual é a minha história. A gente não sabe qual é o nosso passado, de onde Jesus nos tirou. Geralmente as pessoas pensam assim: o passado com as drogas ou com a prostituição, realmente, é um passado muito tenebroso. Mas às vezes não é assim. Às vezes nós éramos pessoas invejosas. E Jesus nos tirou do lamaçal da inveja, que é uma areia movediça, que fica nos puxando para baixo. Quanto mais nós tentamos ter aquilo que não nos pertence, cobiçamos aquilo que não é nosso, invejamos o que o outro tem, mais aquilo nos consome, mais aquilo nos engole. Às vezes Jesus nos tirou do orgulho. O orgulho, que é uma coisa que impede as pessoas de darem um passo além, de enxergarem o outro como uma pessoa também falha. Às vezes Jesus nos tirou do ciúme, da ira, do ódio. Tudo isso é muito perdão que Jesus nos dá. É muito perdão, porque é por meio dessas ações pequenas do nosso dia a dia, que nós muito desagradamos a Deus, que nós perdemos a oportunidade de mostrar a alguém o brilho de Cristo em nós. No caso da mulher aqui, eu não sei qual tipo de vida ela levava. Era uma vida de má fama. E nós sabemos o contexto ali
da época, né? Muita prostituição, muita coisa, enfim, ligada a essa área acontecia naquela época, né? A mulher que às vezes tinha mais de um casamento, era má vista. Eu não sei qual era a fama dessa mulher. Diz aqui só que era uma mulher que morava naquela cidade e tinha má fama. Mas ela creu em Jesus. E ela rogou por perdão. E Jesus a perdoou. E ali houve muito perdão. E é exatamente o que acontece conosco. E ela demonstra, ela sente esse perdão, ela reconhece esse perdão. E ela vai lá e trata Jesus com amor. E os exemplos aqui, que no contexto judaico eram muito importantes. Ali naquele contexto judaico, receber um hóspede era uma coisa muito importante. Era um dever religioso você receber bem a pessoa. E Jesus aqui fala, olha, vocês que se acham tão cumpridores aí dos nossos preceitos religiosos, vocês não me amaram como deveriam me amar. Vocês não reconheceram em mim a salvação. Vocês não reconhecem em mim quem eu sou. Vocês não me valorizam como deveriam me valorizar. Mas essa mulher, que é julgada por todos por ter pecados gravíssimos, por ser aí de má fama, etc., ela está demonstrando que ela me ama. Da maneira dela, mas está. E é isso que nós precisamos, é a isso que nós precisamos nos agarrar. Quando nós reconhecemos que Jesus nos perdoa, quando nós enxergamos aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele faz diariamente, quando nós vemos o que é Cristo na nossa vida, nós muito o amamos de volta, nós devemos muito amá-lo de volta, porque muito nos foi perdoado. Então eu não sei e nem preciso saber quais são os pecados dos meus irmãos, quais são os pecados das pessoas. Eu preciso amar a Cristo de volta. Eu preciso obedecê-lo. Eu preciso dar espaço a Ele em minha vida para que Ele trabalhe, Ele atue. E Ele limpa os meus pecados. E Ele reconhece o meu amor, quando eu amo de volta. Não existe uma forma certa. Não, você tem que ser assim, você não pode ser daquele jeito. Tais pessoas não estão amando a Cristo de verdade, dizem que são seguidores dele. Não é sobre isso, é sobre eu. Eu devo amar a Cristo de volta, porque muito me foi perdoado. Independente do meu passado, independente do que eu faço hoje, se eu peço perdão, eu me encontro na situação dessa mulher aqui. Então se agarre nessa palavra, se veja aqui na situação dessa mulher, leia novamente esse texto depois e peça a Jesus que isso aqui aconteça na sua vida. Que os muitos pecados sejam perdoados, independente se você deve 500 moedas de prata ou 50. O perdão há para ambos. E quanto mais você reconhece que você foi perdoado, mais você ama a Cristo. Mais Ele faz aqui como Ele fez com essa mulher. Fique em paz, vá em paz, a sua fé te salvou. E é aqui que nós encontramos a nossa vida eterna. Então, se agarre nessa palavra, enxergue isso na sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã.